exige-se 2/3, a concordância de 8 ministros para a criação da súmula vinculante. Ah, quer dizer, eu tenho que ter a concordância de 8 ministros? Isso. E o nome súmula vinculante por conta dos efeitos. Vem comigo. Os efeitos são vinculantes. Os efeitos são vinculantes. Quer dizer que súmula vinculante é por conta do efeito que ela tem? Sim. Quem fica vinculado? A administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal, ok? Administração pública direta e indireta, federal, estadual e municipal e todo o poder judiciário. Importante. Tem que obedecer súmula vinculante? Tem. A pergunta de prova que pode ser perigosa é a seguinte: tem algum poder que não precisa respeitar a súmula vinculante? A resposta é sim. Meu amigo, o poder legislativo, na sua função típica, não precisa respeitar súmula vinculante. O poder legislativo, quando faz uma lei, ele não precisa respeitar súmula vinculante. Quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, o que é possível, o que é cabível? Meus amigos, nesse caso, é possível, feita uma lei contrariando uma súmula vinculante, pensa comigo, a lei está contrariando a Constituição. E ao contrariar a Constituição, cabe uma DIN genérica, controle concentrado, ou, dependendo da situação, no próprio controle difuso, através de uma ação ordinária, através de um remédio constitucional. Mas para nós, o importante, professor, se for descumprido uma súmula vinculante, meu caro, descumprido uma súmula vinculante, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Descumprido uma súmula vinculante, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. E repetindo, o poder que não precisa respeitar a súmula vinculante, de acordo com o Supremo, é o poder legislativo em sua função típica, quando ele legisla. Agora, não se esqueça, quando ele realiza a função atípica de administrar, por exemplo, ou de julgar, se for o caso, ele tem que respeitar súmula vinculante. Tudo bem? Com isso, nós vimos a estrutura e várias dicas de prova com relação ao poder judiciário. Vamos enfrentar agora o segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Começamos então o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos ver as perguntas que foram feitas sobre o tema que foi ministrado para vocês. Vamos lá. Professor, a vitaliciedade se adquire após 2 anos de efetivo exercício? Muito pergunta inteligente. Como é que se adquire a vitaliciedade? Meus caros, a vitaliciedade, ela vai ser adquirida após 2 anos de efetivo exercício para aquele magistrado que prestou concurso. Então, o magistrado prestou um concurso, quer ser juiz substituto. Começa na carreira como juiz substituto. Prestou concurso. Durante 2 anos, ele vai ficar no famoso estágio probatório. Vai ser fiscalizado diariamente, semestralmente, mensalmente, bimestralmente. Então, aquela fase em que o magistrado, ele vai ser vigiado, após 2 anos, terá garantida a vitaliciedade. Agora, não se esqueça que a vitaliciedade autoriza a perda do cargo. Ele pode perder o cargo, sim. Só que se exige um processo judicial com contraditório, ampla defesa e com trânsito em julgado. Ele pode perder o cargo se contra ele houver uma sentença condenatória com trânsito em julgado ou uma decisão condenatória com trânsito em julgado. Sentença que o mestre ouve falar nas provas. Então, se contra ele houver uma decisão, uma sentença judicial com trânsito em julgado, ele pode perder o cargo. Agora, a vitaliciedade tem um outro modo de aquisição. O outro modo de aquisição é quem ingressa pelo 5º constitucional. Meus caros, quem ingressa pelo 5º constitucional, após a data da posse, já tem a vitaliciedade. Você viu com a gente, e é muito importante isso, que a vitaliciedade, para quem ingressa pelo 5º constitucional, na data da posse, já tem essa proteção, essa garantia. Agora, cuidado, para ingressar pelo 5º constitucional, o indivíduo vem ou da advocacia ou do Ministério Público. Ele já tem 10 anos de efetivo exercício, já tem 3 anos de trabalho, ele ingressa no tribunal, ele já ingressa no tribunal, é o 5º constitucional vinculado ao tribunal. Importante. O 5º constitucional está previsto lá no artigo 94 da Constituição. O 5º constitucional foi introduzido no nosso país por Getúlio Vargas, um 5º tribunal composto por membros da advocacia e do Ministério Público.
E esse quinto constitucional implica no quê? O indivíduo já vem de uma carreira da advocacia ou do Ministério Público. Ele pode ingressar diretamente lá no tribunal. Entrou no tribunal, na data da posse, ele já vai ter a vitaliciedade. Então, nem sempre se adquire a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Por quê? Na data da posse, para quem vem pelo quinto constitucional, na data da posse já lhe é garantida a vitaliciedade. De modo bem simples. Meu caro, a vitaliciedade. Quem ingressa pelo quinto constitucional, na data da posse já tem a vitaliciedade. O magistrado que presta concurso após 2 anos de efetivo exercício. Ok? Pode perder o cargo? Pode, mas exige-se uma sentença condenatória com trânsito em julgado ou uma decisão condenatória com trânsito em julgado para alguns. Ok? Vamos enfrentar a próxima pergunta? Vamos lá? Professor, o que é federalização de crimes graves contra os direitos humanos? Pergunta inteligente. Seria essa federalização? Essa federalização seria o quê? A mudança de competência. Mudança de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Mudança de competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual. Então, presta atenção. Meu amigo, quer dizer que um magistrado tem lá um processo na Justiça Estadual. Ele é um juiz de direito, está julgando um caso. E lá ele mandou arquivar um caso que há grave violação de direitos humanos que estão previstos, assegurados, inclusive, em tratado internacional. O Procurador-Geral da República, tendo conhecimento disso, ele pode pedir a mudança da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, porque ele percebe que está sendo protegido uma pessoa que violou grave direito previsto em tratado internacional de direitos humanos? Sim, vem comigo. Quer dizer, meus caros, que eu tenho um tratado internacional sobre direitos humanos, que o Brasil faz parte. Existe uma grave violação desses direitos previstos nesse tratado. Pode ser mudada a competência em qualquer fase do inquérito ou do processo? Sim, comigo. Essa mudança de competência é chamada pela doutrina de federalização de crimes graves contra os direitos humanos. É óbvio que você trabalha com isso, sabe muito bem, você está estudando, é o famoso incidente de deslocamento de competência. Vai ser feito um incidente de deslocamento de competência, proposto esse incidente pelo Procurador-Geral da República, aonde? Lá no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a mudança da competência da Justiça Estadual, cooptada, viciada, para a Justiça Federal. Onde eu percebo isso? Meus caros, o senhor percebe isso lendo o artigo 109, inciso 5º, letra A, e o seu parágrafo 5º do artigo 109. Artigo 109, parágrafo 5º, combinado com o artigo 109, inciso 5º, tracinho A. Isso é uma novidade que veio com a emenda constitucional número 45 de 2004. Vamos enfrentar a próxima pergunta? Vamos ver qual é o outro tema? Olá, professor. O que se deve fazer se for descumprida uma súmula vinculante? Meus amigos, uma súmula vinculante descumprida autoriza o uso da reclamação a ser proposta no próprio Supremo Tribunal Federal. Se eu tenho, importante, uma súmula vinculante descumprida, não obedecida, é possível, entenda, é cabível uma reclamação a ser proposta lá no Supremo Tribunal Federal. Para quem não, presta atenção. A reclamação é um mecanismo processual para fazer valer decisões do Supremo Tribunal Federal. Também é possível utilizar a reclamação para fazer cumprir decisões do Superior Tribunal de Justiça. E hoje se alastrou o tema reclamação. A reclamação tem sido usada perante os TJs, perante os TRFs. Agora, para nós, importante, reclamação de súmula vinculante. Eu vou usar a reclamação quando for descumprida uma súmula vinculante. Quem vai julgar? O próprio Supremo Tribunal Federal. Isso está previsto no artigo 102, no inciso 1, em uma respectiva linha, ok? E também na Lei 8.038/90. Então, até interessante, vamos checar aqui. Lá no artigo 102, inciso 1, artigo 102, inciso 1, eu tenho lá a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 1º, eu tenho a competência originária. Diz assim o caput: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo, inciso 1º, processar e julgar originariamente. Só ele vai fazer isso. Sim,
E lá